Vamos, meus irmãos, hoje, quarto domingo do mês de outubro. É dia do... Quem sabe que dia é hoje? No calendário dos batistas. Dia do plano cooperativo. É um milagre esse negócio, esse plano é um milagre, meus irmãos. Porque nós não somos como algumas igrejas que têm um governo centralizado. Tem várias igrejas, pentecostais, neopentecostais, eles têm um governo centralizado, tudo que entra de dízimo, oferta, o percentual já vai automaticamente lá para a sede. Então tem uma sede, né? Tem um governo que gera, que administra todo aquele dinheiro. Por isso eles conseguem, algumas dessas instituições, igrejas, conseguem de um tempo para outro já faz uma igreja numa cidade, uma escola, e assim por diante. Algumas instituições de educação, de assistência social. O trabalho batista, a gente fala que é um milagre, porque cada igreja é o quê? Autônoma, né? Mas nós temos um trabalho de cooperação. Embora cada igreja não sendo obrigada a participar. Eu sou presidente da associação aqui na nossa associação Sul, né? Associação das Igrejas Batistas da região sul de Mato Grosso. Nós somos 19 igrejas, mas nem todas as igrejas cooperam com o plano cooperativo. Mesmo assim, Deus tem abençoado o plano cooperativo da nossa associação. E temos conseguido fazer grandes coisas com o trabalho missionário, agora o acampamento em construção, e várias coisas têm sido feitas, né? Então, porque nós somos um povo de espírito cooperativo. Nós temos as cooperativas, hoje muito em moda falar em cooperativa, né? Ser uma instituição financeira é uma cooperativa, e assim por diante. Eles fazem aquilo pensando em ganho, né? Em ter lucro. A nossa cooperação, irmãos, é muito antiga. Aqui no Brasil, começou no ano que eu nasci. Quem sabe o ano que eu nasci? Quem sabe o ano que começou o plano cooperativo no Brasil? 1959. Então foi o ano que começou o trabalho cooperativo dos batistas no Brasil. Naquele tempo, irmãos, não tinha banco, esse negócio de mandar a ordem de pagamento. 1959 era bem ainda difícil a coisa, trabalhar com dinheiro. Então os nossos missionários, geralmente americanos, que eram itinerantes no Brasil, eles andavam pelo Brasil inteiro. E onde eles iam nas igrejas, eles iam trazendo o plano cooperativo para a sede lá no Rio de Janeiro, para ajudar, para começar a criar as juntas missionárias, missões mundiais, missões nacionais. E assim o trabalho foi crescendo, o trabalho cooperativo dos batistas no Brasil. Então, nesse quarto domingo, quero falar sobre a nossa tarefa contínua, um dos princípios batistas. Eu preguei, já há um ano atrás, eu preguei sobre 3 princípios batistas, que foram eles: a autoridade e senhorio de Jesus Cristo, a autoridade da Bíblia e a autoridade e direção do Espírito Santo. Preciso retomar, pregar mais sobre os princípios batistas. Então, este hoje é um dos princípios nossos, o princípio da cooperação. Os princípios bíblicos são princípios batistas, são princípios bíblicos, são princípios neotestamentários. Tudo que nós pregamos, tudo que nós praticamos, são princípios bíblicos. Interessante isso, na Rússia, descobriram um grupo de crentes, não pertenciam a nenhuma denominação evangélica, e encontraram um grupo de crentes na Rússia. E quando foram estudar o que eles estavam praticando, a doutrina que eles estavam observando, eles se identificaram com os batistas, porque eles estavam seguindo a Bíblia, o Novo Testamento. Então, quando eles conheceram a denominação batista, falaram: é isso mesmo que nós estamos praticando, é isso que nós cremos. Então, eles se filiaram à Convenção Batista Russa. E assim passaram a fazer parte da Aliança Batista. A Aliança Batista é uma aliança que congrega os batistas de todo o mundo, não é? Então, nós temos um trabalho cooperativo local, na região, no estado, no país, que é chamado nosso trabalho de Convenção Batista Brasileira, e através da Aliança Batista Mundial. Nós temos um trabalho cooperativo no mundo inteiro. Então, a história dos batistas, já vou ler o texto bíblico, porque o culto batista tem que ter Bíblia, né? Se não tiver Bíblia, não é culto batista.
Aqui só falando primeiramente sobre o plano cooperativo, essa introdução, a história dos batistas revela esse impulso, essa grande expansão missionária que se deu pelo fato de haver cooperação entre as igrejas. Os batistas praticam o que a Bíblia ensina sobre que as igrejas devem ser autônomas, isso é, independentes de qualquer controle externo de pessoas ou de grupos. Nossa igreja batista memorial, né, é local, governo autônomo aqui. Nós não devemos obedecer nenhum outro grupo, nem associação, nem convenção. Ninguém faz ingerência numa igreja batista. Na época da pandemia, teve um pastor nosso batista aqui na cidade, que foi lá falar com o prefeito sobre a igreja batista, que não iria seguir aquelas ordens e determinações de fechar o templo, porque a igreja batista é autônoma. Ele afirmou diante do prefeito: nós não obedecemos nenhuma instituição, a igreja é autônoma diante de Deus e tem autoridade da palavra. E é verdade, a igreja batista é autônoma, ela tem autoridade dada por Deus, pela palavra, e por isso ela é chamada de governo autônomo. E ao mesmo tempo, os batistas acreditam e praticam o que a Bíblia diz a respeito de cooperação, trabalho missionário, trabalho evangelístico, cumprindo assim o mandamento de Cristo, levar o evangelho a todo o mundo. Estava falando com o pastor Ageu, essa semana, ontem, né, lá no trabalho missionário, mutirão. Ele não deixa de ser um trabalho missionário, porque está plantando lá as bases, né? Ali haverá muita conversão, se Deus quiser, muito encontro com Jesus, no sentido de pessoas se converter, se reconciliar, encontro de casais, encontro de mulheres, encontro de homens, jovens, né? Então não deixa de ser um trabalho missionário, é um trabalho missionário, tanto que os diretores do acampamento, né, irmão Pacheco, irmã Cida, né, diáconos, eles são remunerados ao mesmo equiparar com o trabalho missionário no campo. Então, para nós, isso é muito importante, missões. E nós estamos na campanha de missões nacionais. Uma congregação, nós sabemos, uma congregação batista, ou seja, uma igreja batista sozinha, seja ela pequena ou seja ela grande, ela não consegue cumprir o mandamento de Jesus. Por isso que nós nos unimos com o trabalho cooperativo. Nós nos unimos com outras igrejas, co-irmãs, para fazer o trabalho missionário e cumprir o mandamento de Deus plenamente. Em nossos princípios batistas, quando fala dessa nossa tarefa contínua, que é evangelismo, missões e mordomia, fala que a igreja tem essa vocação, o crente tem essa vocação de fazer evangelismo. Que missões é a vida da igreja. No sentido de falar de missões, falar cooperação nas missões mundiais é imperativa. Devemos utilizar os meios à nossa disposição. E lá à frente fala, cada batista é um missionário. Lembra, eu tenho falado às vezes aqui, experiência daquele pastor alemão, quando estava sendo perseguido, preso, e queriam que desse o nome dos líderes batistas naquele tempo do comunismo. E ele falou assim, não, cada batista é um missionário. Todos nós temos realmente uma responsabilidade diante de Deus, uma posição notável, que é ser missionário de Jesus, onde a gente está, no lugar que a gente trabalha, em qualquer lugar. Mas no ponto mordomia, especificamente, da nossa tarefa contínua, deixa eu ler para os irmãos uma parte deste ponto que diz, a mordomia cristã é o uso sob a orientação divina da vida, dos talentos, do tempo e dos bens materiais na proclamação do evangelho e na prática respectiva. No partilhar o evangelho, a mordomia encontra seu significado mais elevado. Ela é baseada no reconhecimento de que tudo que temos e somos vem de Deus, como uma responsabilidade sagrada. Então fala depois dos bens e como a gente pode ser bom ou mau mordomo no trabalho desses bens, dessa mordomia. Agora, outro ponto diz, a responsabilidade da mordomia aplica-se não somente ao cristão como indivíduos, mas também a cada igreja local, cada convenção e cada agência da denominação. Por isso que somos um povo cooperante. Como congregações independentes, nós precisamos uns dos outros para fazer esse trabalho.
Como podemos cumprir o mandamento de Jesus de levar o evangelho a todo mundo, sem a cooperação de nossos irmãos em Cristo, aqui na cidade, aqui no estado, em todo o Brasil e todo o mundo? Então aqui é a conexão que há entre as nossas igrejas, a conexão da cooperação. Eu fui olhar ao meio da Corrigida Fiel e a expressão cooperação aparece muitas vezes, dezenas de vezes. E quando fala Marcos, capítulo 16, sobre a missão da igreja em levar o evangelho a todo mundo, no final do capítulo, há uma expressão no meio da Corrigida Fiel muito importante que usa o verbo cooperar. Ele fala assim: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então, a primeira cooperação que nós temos é a cooperação do Senhor. O Senhor vem e ajuda a igreja, fortalece a igreja, para ir por todas as partes, levando o evangelho e pregando em todos os lugares o evangelho. Estou olhando aqui, nós temos Gideões também, né? Estava pensando no irmão Roberto, irmão Marcolino, irmão Nilton é Gideão também. Quem mais Gideão está aqui hoje? O irmão Kevin, mas não está, né? O irmão Kevin também. Eu fico pensando, o trabalho de Gideões também é um trabalho de cooperação. Eles são autônomos, são geralmente empresários, homens de negócio, cada um é autônomo, mas eles se uniram num trabalho de cooperação para distribuir o evangelho. O irmão Roberto voltou essa madrugada do trabalho lá no Nortão com irmãos gideões, fazendo um trabalho gideônico, distribuição de Novos Testamentos. E a nossa igreja coopera também com essa organização que publica e distribui Novos Testamentos. Nós cooperamos mensalmente com quantos? Uma caixa de 100 Bíblias por mês. Todo mês, uma caixa de 100 Bíblias, né, Novos Testamentos. Nós estamos cooperando, nós, a igreja, com esse trabalho, que é uma cooperação desses irmãos no mundo inteiro, para a distribuição do Evangelho, nas prisões, nos hotéis, nos hospitais, nas escolas, e assim por diante. No exército, nas Forças Armadas, assim por diante. Então, tudo isso, irmãos, é trabalho cooperativo. E isso não tem outra explicação, senão o Senhor está cooperando com nós, fazendo com que o seu trabalho avance e alcance todas as partes. Então, depois que os batistas estavam se organizando, igrejas, depois de muito tempo, eles deliberaram, isso que se chama plano cooperativo. Depois de bastante oração, eles estabeleceram um plano, que é: cada igreja recebe o dízimo dos seus membros. 10% cada membro entrega os dízimos, 10% de toda a sua renda. E a igreja envia 10% como plano cooperativo para a convenção. No nosso caso, nós distribuímos 3,5% para a associação, né? 2,5% e 7,5% para a convenção. Então, os 10% são enviados para o trabalho cooperativo. A convenção recebe esses valores e envia parte desses valores para a convenção nacional. A convenção estadual, aqui, para quem a gente envia o percentual, eu não me lembro agora, mas a coisa mais de 20%, eu não me lembro agora, eu tinha que ter pesquisado, esqueci, para a Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira recebe de todas as convenções estaduais, que receberam de todas as igrejas no seu estado. Daquele valor, a Convenção Batista Brasileira, além de enviar missões nacionais, missionários para todo o Brasil, e barco missionário, carreta missionária, e então sustento, plantação de igrejas, envia para a Aliança Batista Mundial um percentual de todo aquele valor de plano cooperativo que chegou na Convenção Batista Brasileira. Assim, o seu dízimo, a sua oferta, que é entregue aqui na igreja local, ele alcança o trabalho missionário na associação, no trabalho missionário no estado, no trabalho missionário do Brasil e no trabalho em todo o mundo. Quando eu falo missionário, não é só missões, é educação, assistência social, tem aquelas situações de guerra, de desastres geográficos como terremoto, e os batistas sempre estão socorrendo, através dos seus missionários, através da ação social dos batistas, através da Aliança Batista Mundial, e assim nós fazemos um trabalho no mundo inteiro. Você sabia disso? E quando você entrega o seu dízimo, a sua oferta, você está participando
do trabalho missionário dos batistas no mundo inteiro. Sabia que o trabalho dos batistas é tão importante no mundo que o presidente da Aliança Batista Mundial tem um assento na ONU? Considerado como um chefe de Estado. Tal é a envergadura do trabalho dos batistas no mundo inteiro. É uma pessoa que tem uma autoridade, uma representação na própria Organização das Nações Unidas. Isso tudo, meus irmãos, fruto do trabalho da cooperação voluntária de todas as nossas igrejas. Assim como o apoio financeiro para a igreja deve ser voluntário, os dízimos, as ofertas dos membros devem ser voluntários, assim o trabalho cooperativo das nossas igrejas é voluntário. O secretário não vem aqui cobrar da nossa igreja a gente ficar sem enviar, né? A gente não vai lá cobrar aqui na associação das igrejas que não estão enviando. Embora a gente saiba que é um compromisso que a igreja firmou quando entrou para fazer parte do trabalho cooperativo batista, a gente não fica cobrando. Por quê? Porque é um princípio da voluntariedade. Assim como o dízimo também. Nós sabemos que é uma obrigação nossa devolver os dízimos, as ofertas, mas não é como algumas igrejas que o tesoureiro vai lá e bate na porta da casa, vem buscar o dízimo, irmão. Sabe que tem igreja que é assim, né? O tesoureiro vai lá, sabe o dia que recebe o salário, ele vai lá bater na porta, vem buscar o dízimo. Nós cremos, como batistas, que o trabalho é feito voluntariamente. Cada irmão traz voluntariamente o seu dízimo, a sua oferta. Isso chama cooperação voluntária. Cada um sabe a sua responsabilidade. Então, dito isso, toda essa introdução que já está chegando ao final, praticamente, do tempo, vou ler o texto de 2 Coríntios, quando fala sobre os batistas adotarem cooperação voluntária. Paulo escreveu, 2 Coríntios capítulo 8, sobre a coleta para ajudar os cristãos pobres da Judeia. E no capítulo 8, 2 aos Coríntios, notando, irmãos, que aqui não se fala de dízimo, aqui está falando de oferta para ajudar os pobres de Jerusalém. Tem gente que gosta desse texto para justificar, eu vou dar o dízimo, e pensando assim, não dar o 10%, dar só um pouquinho, dar o que Deus colocou, o que ele colocou no coração, não foi Deus, né? Porque Deus já estabeleceu o que é dízimo. Então, Paulo está tratando aqui a respeito de contribuição, de cooperação voluntária para socorrer os pobres da Judeia. 2 Coríntios 8, de 1 a 4. Irmãos, quero que saibais como a graça de Deus foi concedida às igrejas da Macedônia, pois a intensidade da alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em riqueza de generosidade, e isso em dura prova de tribulação, porque posso dar testemunho de que deram de livre vontade, na medida dos seus bens, até mesmo acima disso, pedindo-nos com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. Que coisa linda! Os irmãos que Paulo está falando aqui da Macedônia eram pobres, não eram ricos, não tinham grandes posses. Paulo está dizendo aqui que a graça de Deus foi concedida àqueles irmãos, àquelas igrejas. Lembra de Jesus, o Evangelho de Marcos fala no final? Jesus cooperando com eles. A graça de Deus estava naquelas igrejas, irmãos, e eles sentiam essa bênção da graça de Deus na sua vida, e eles queriam cooperar. Esse é o espírito do Evangelho. Aquele que recebe quer transmitir. Aquele que é portador do Evangelho quer levar essa boa notícia a todo mundo. Ele quer de alguma forma compartilhar. E muito do que se faz através de generosidade, de contribuição. Por isso o verso 2 diz, sendo eles de extrema pobreza, eles tinham grande alegria, transbordavam em riqueza de generosidade, mesmo passando por todas aquelas tribulações. E o que Paulo destaca? Ele fala, posso dar testemunho de que deram de livre vontade na medida dos seus bens, até mesmo acima disso. E eles, verso 4 diz, talvez Paulo dissesse, olha irmão, vocês são pobres, é melhor vocês, cuidar de vocês, das suas necessidades.
Mas diz o verso 4, Paulo escreve, eles insistiam para cooperar. Eles queriam entrar, né? Porque Paulo estava fazendo essa oferta com outras igrejas em todo lugar onde ele passava, para ajudar e socorrer os cristãos pobres na Judéia. E eles ficaram sabendo, e Paulo está dizendo, eles insistiram. Eles queriam participar desse privilégio de assistir os santos lá em Jerusalém. Isso é cooperação. Pastor Valdemiro Timchak, nosso saudoso irmão, quando era executivo da nossa junta de missões mundiais, ele sempre fazia menção que o trabalho missionário dos batistas geralmente era sustentado pelos pobres. Era na soma do pouquinho de cada pobre, de cada igreja. É claro que há ricos que dão grandes valores, mas ele fala que na soma, na média, o que fazia diferença era a contribuição de cada um, em cada igreja, em cada lugar, fazendo o levantamento da oferta, seja missões nacionais ou missões mundiais, ou a nossa oferta de missões estaduais. Isso é cooperação. Os batistas adotaram a cooperação voluntária e que está fundado em 2 pilares. O primeiro pilar é a unidade cristã, a existência da unidade. Nós somos um povo que temos unidade, porque os nossos princípios, os nossos valores nos unem em todo o Brasil, em todo o mundo. Nós somos iguais em todo o mundo quando se fala de doutrina, de princípios, de valores. E isso chama-se unidade, por isso que nós estamos unidos. Pastor Fausto Vasconcelos dizia, a teologia nos divide, mas missões nos unem. Então, quando entrava algum debate, algum ponto de teologia, às vezes há batistas que são calvinistas, sabia? A maior parte de nós batistas somos armenianos, né? Eu não gosto do termo armeniano, eu prefiro dizer que eu sou bíblico, né? Porque a Bíblia fala tanto do ponto de vista, em alguns casos houve realmente, Deus chamou, né? E não tinha como escapar, como aconteceu com Moisés, como aconteceu com Jeremias e como aconteceu com o apóstolo Paulo, não tinha como escapar, né? Eles foram eleitos para aquele ministério. Aí fugiu um tempo, Moisés fugiu 40 anos até que caiu em si e tal, e assim por diante, né? Mas estava eleito para aquilo. Mas não há como negar que a Bíblia diz que o Evangelho é para quem crê, que a salvação é para todo aquele que crê em Jesus Cristo, que recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele pode negar. E até o apóstolo Paulo fala daqueles que negaram e voltaram para o mundo. Nas suas cartas ele fala de alguns que tiveram esse triste episódio, e há outros relatos no Novo Testamento. Então há um equilíbrio no Novo Testamento. Eu acho que há pontos do calvinismo que são certos, e há pontos do arminiano que é certo, mas nenhum nem outro tem a verdade. Há um ponto de equilíbrio, e a palavra de Deus deve ser lida com um equilíbrio. Meu professor no seminário, um dos professores que eu tenho e guardo uma grande estima no coração, que sabia me responder aquelas perguntas mais difíceis que eu tinha na época que fazia o curso. Em uma das perguntas ele disse, olha, Walter, para ler a Bíblia a gente tem que ler como se estivesse andando em cima de um cavalo. Tem que ficar com equilíbrio, para não cair nem para um lado e nem para o outro. Você tem que ter equilíbrio, né, para conhecer a palavra de Deus e viver a palavra de Deus de uma forma abençoada. Então, nosso princípio de cooperação está fundamentado na unidade cristã e no desafio, o segundo princípio, o segundo pilar, no desafio de influenciar o mundo com o Evangelho Salvador. Por isso que os batistas é um povo que arde por missões. Quando fala em missões, fala em campanha de missões, nós ficamos alegres, nós ficamos entusiasmados, porque esse é o segundo principal, primeiro a unidade, segundo influenciar o mundo, levar o evangelho do Salvador a todo o mundo, para que todo mundo conheça Jesus. E nisso, quero ler para os irmãos uma parte de Atos capítulo 17, quando Paulo chegou em Tessalônica, depois de passar por Anfípolis e Apolônia, ele chegou nessa cidade chamada Tessalônica, e a essa cidade que surgiu uma igreja lá, quando ele passou,
que ele escreveu aquelas 2 cartas que falam sobre grandes sinais, evidências da volta de Jesus, que a gente tem que estar atento nesse tempo para perceber o que está acontecendo no mundo. Ali em Tessalônica, Paulo chegou e os judeus começaram a levantar um tumulto, uma perseguição, e no verso 6, eles chegaram a prender lá, arrastar Jason, a presença das autoridades, gritando: esses homens que têm agitado, as versões antigas diziam assim, esses homens que têm transtornado. As versões mais antigas dizem, esses homens têm transtornado o mundo. Na versão aqui, ao meio do século 21, diz, esses que têm agitado o mundo chegaram também aqui. É isso que nós temos, meus irmãos, como um dos pilares de missões. É o desafio de influenciar, o desafio de levar o evangelho a todo mundo. Não importa se vai causar transtorno, agitação, o que nós queremos é que todos os homens conheçam o evangelho, tenham oportunidade de conhecer Jesus como seu Salvador. E nós queremos cumprir a missão por causa disso, porque temos esse princípio entre nós como igrejas de cooperação. Nós entendemos a nossa igreja, a natureza da nossa igreja é fazer missões. E a missão não é só aqui local, ela é missão mundial. Jesus falou, a começar de Jerusalém, Samaria, a Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, nossa tarefa é chegar até lá, nos confins do mundo. Para quem está lá, em Israel, está lá na Europa, os confins do mundo é aqui, onde a gente está, né? Mas a gente está aqui, a gente pensa que os confins do mundo é lá. E de fato, os confins do mundo voltou a ser lá em muitos lugares, porque o evangelho morreu, como na Europa, Inglaterra, em muitos lugares o evangelho, os cristianistas têm morrido, igrejas têm sido fechadas, vendidas, transformadas em boate. Então nós temos enviado missionários de volta para o continente velho, para evangelizar aquele povo, essa geração que se deixou influenciar pelo mundo, em vez de influenciar o mundo com o evangelho de Jesus. Esse é um grande perigo das igrejas, no tocante esse pilar que nós devemos influenciar o mundo. Nós temos visto igrejas que estão sendo influenciadas pelo mundo. Às vezes lá no grupo de pastores, alguns grupos que eu participo, eu vejo cada coisa, meus irmãos, que é uma aberração, completamente aberração, acontecendo dentro de igrejas. E eu não entendo isso. Por que um líder, um pastor, deixa uma coisa daquela acontecer dentro da igreja? Eu mesmo já ouvi gente que veio de outros círculos e veio para a nossa igreja batista, na época que eu estava em Cuiabá, por exemplo, eu escutei gente falando que visitou alguns lugares, algumas igrejas, não batistas, a igreja tinha um outro culto, neopentecostal, por exemplo. Aquilo lá eu via acontecer dentro do terreiro de macumba, ele falava. Aquilo eu via acontecer dentro do terreiro de macumba. Eu vi alguém que veio da maçonaria, e ele chegou na igreja, uma das nossas igrejas batistas em Cuiabá, e ele viu um irmão lá, falou assim, mas não acredito, o irmão é maçom. Eu saí de lá, porque eu me converti, eu vi que lá não é o meu lugar, é que eu estou encontrando alguém de lá. Então, às vezes as pessoas vêm assim do mundo, de organizações do mundo, de instituições do mundo, de lugares do mundo, e eles querem o quê? Encontrar Jesus, quer encontrar uma casa de oração, onde ali há o amor de Deus, criando uma unidade em torno do amor de Deus, do poder de Deus, para influenciar o mundo com o poder de Deus, com o amor de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo. Então, a igreja não pode perder isso de vista. Ela está aqui para influenciar, não para ser influenciada. Às vezes começa a entrar a música do mundo dentro da igreja, começa a entrar algumas coisas sutis dentro da igreja. Depois vai perceber, há tanta coisa do mundo dentro da igreja, e a igreja que devia ter influenciado o mundo, foi influenciada pelo mundo. Então, em Filipos nós aprendemos também sobre cooperação, em outros textos, eu vou continuar outro dia falando sobre esse princípio da cooperação, e como temos vários modelos no Novo Testamento de cooperadores. Muitas vezes Paulo chamava alguém de meu cooperador, era alguém que fazia um trabalho pessoal, lado a lado com o apóstolo Paulo no trabalho
de evangelismo e de missões. E às vezes, como o caso de Filipos, ele falava da igreja, como essa igreja cooperava no sustento do ministério dele. Era uma igreja que também não tinha muitas posses, mas fazia um trabalho de cooperação no trabalho missionário. Assim, nós batistas, irmãos, temos isso como princípio bíblico, princípio batista, o princípio da cooperação. Às vezes alguém começa a liderar uma igreja, ele tira a igreja da convenção. Como tira a convenção? Não envia mais cooperação financeira, não participa mais dos encontros, das reuniões, das assembleias. Então isso às vezes depende do líder. Aí sai aquele líder, vem outro líder, um líder que tem o foco em missões, ele volta a participar, quer dizer, a igreja volta a participar. Então, orem também pelos líderes, nossas igrejas. Orem para que eles tenham visão missionária. Orem para que eles amem missões. Lembrando que cada batista é missionário, pastor é missionário, diácono é missionário, professor de EBD é missionário, irmão aluno, irmã da União Feminina, todos nós, diz o nosso princípio batista, cada batista é um missionário. Oremos pelos líderes, oremos por nossas igrejas, para que possamos cooperar mais, para que o trabalho alcance aonde ainda o evangelho não alcançou. Aqui na nossa associação, nós temos dois ou três municípios sem trabalho batista. Nós temos um ou dois, eu não lembro agora se são três. Então, nós temos um projeto para plantar um trabalho batista em Ponte Branca, é um município sem trabalho batista. Aí eu fiz a pesquisa com a diretoria das nossas igrejas batistas aqui do Sul, e nós temos 19 igrejas, irmãos. A média de nossas igrejas está em torno de 50 membros, a média geral. Há uma igreja que tem mais de 200, mas a maior parte tem menos de 70, boa parte menos de 50. Então, nós também precisamos cooperar com as igrejas pequenas. Eu falava com um dos pastores, olha, vamos começar a fazer mutirão missionário. Vamos começar a fazer um mutirão evangelístico. Vamos unir um grupo que gosta de fazer evangelismo. Vamos marcar tal data, nós vamos tal igreja. Vamos fazer um trabalho lá de impacto, culto à noite, trabalho de evangelismo. Nós precisamos ajudar as pequenas igrejas também. Aquelas que têm dificuldade, e têm várias necessidades. Isso é cooperação. E isso é uma coisa que nós fazemos também, nós gostamos de fazer, porque nós somos um povo cooperador. Nós cremos que Deus está cooperando conosco, como diz Marcos, Jesus estava cooperando com eles, Jesus está cooperando conosco. E com Jesus nós podemos todas as coisas. Podemos continuar fazendo o que estamos fazendo, contribuindo, cooperando, e que Deus vai prover, vai suprir cada necessidade. E tudo que fizermos, estaremos lembrando, tudo vem do Senhor, tudo é dele, tudo fazemos para a sua glória, para que pecadores também tenham a oportunidade de conhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador, e conhecer essa graça maravilhosa da transformação da sua vida, e passará a ser como aqueles crentes de Tessalônica, que mesmo pobre, irão querer cooperar também, entrar nesse trabalho, nessa união, nesse esforço de levar missões a todo mundo, Brasil, e aí onde está, no seu lugar de trabalho, na escola, na sua vizinhança, entre seus amigos, entre seus conhecidos. Que Deus nos abençoe e que Deus nos ajude a continuar essa tarefa, a tarefa contínua de cooperação missionária, valorizando o plano cooperativo, valorizando o que nós temos feito, que é através das nossas ofertas, nossos dízimos, nós estamos cooperando no trabalho dos batistas, que é fazer missões em todo o mundo, a começar aqui onde nós estamos. Que Deus assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.